Ministério da Cultura e CBMM apresentam a 13ª edição do Flieraxá. Vai começar mais uma atividade do festival. Compartilhe os melhores momentos nas redes sociais. O vídeo a seguir possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil, ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos, Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Raízes do futuro. A roda de conversa acontece em uma sala grande. Ao fundo foi montado o palco. No chão foi disposto um tablado elevado de tom cinza e azul. O fundo é composto por um grande banner em tons de vermelho e amarelo. No canto esquerdo, lê-se: Ministério da Cultura e CBMM apresentam 13º Flieraxá. Centralizado está um quadro branco com as logomarcas das marcas patrocinadoras do evento e no canto direito foi posicionada na parede uma televisão que passa ao vivo a roda de conversa em questão. Centralizada em cima do tablado, foi disposta 3 cadeiras intercaladas por 2 mesinhas que carregam garrafas de água. De frente ao palco foram dispostas inúmeras cadeiras destinadas à plateia. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é César Campos, um homem branco de cabelos curtos rente à cabeça de tom escuro. Possui barba de mesmo tom. Ele traja blusa polo preta e calça preta. Usa óculos retangulares de aro fino e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Rafael Rios, um homem branco de cabelos curtos rente à cabeça de tom escuro. Possui barba de mesmo tom. Ele traja camiseta de botões de mangas compridas verde claro e calça jeans. Usa óculos retangulares de aro bege e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira e última pessoa sentada é Guto Paixão, um homem negro que não possui cabelos, mas possui barba de tom escuro. Ele traja camisa bege e calça azul escuro. Usa óculos redondos de aro fino preto. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. 4 e 18. Inúmeras crianças de diferentes cores e tamanhos se direcionam para a frente do palco. Todas trajam o mesmo uniforme escolar. Ao longo da música, elas dançam juntas e performam conforme a letra. 8 e 23. As crianças retornam para os seus lugares na plateia. No canto inferior direito do vídeo em questão estão do início ao fim os intérpretes de Libras. Estes intercalam ao longo do vídeo entre diferentes mulheres e homens que trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que é falado. Não é isso, Rafael? Eles fizeram uma apresentação. Eles mesmos que elaboraram. Vocês podem chegar aqui à frente e a gente vai ver essa apresentação de vocês, iniciando aí essa mesa, que é uma mesa especial, uma mesa de lançamento aqui dentro do Flieraxá, do livro Raízes do Futuro. Eu já ouvi a música e ficou maravilhosa. As crianças estão de parabéns e agora a gente quer ouvir a apresentação. Então, com vocês, os alunos da escola Dona Gabriela. Sem sombra na
nas ruas, sem verde no chão, mas dentro do peito nasceu uma ação. Chamou os amigos, contou o seu plano, com lápis e mapa seguiam buscando um lugar pra plantar, um motivo pra crer que a cidade podia florescer. Vamos plantar esperança no chão, criar com amor um novo coração. Cada árvore é vida, é sombra, é flor, são raízes do futuro brotando em valor. Vamos semear o verde por aí, com cada mudinho o mundo sorrir. Reflorestar, cuidar e crescer, é assim que a gente aprende a viver. Com olhos atentos, buscar um lugar pra cada raiz poder se firmar. Levaram seus sonhos pra quem quis ouvir, e a cidade começou a florir. Com a ajuda de todos o plano vingou, a praça vazia se transformou, e a cada plantio brotava emoção. O verde invadia cada coração. Vamos plantar esperança no chão, criar com amor um novo coração. Cada árvore é vida, é sombra, é flor, são raízes do futuro brotando em valor. Vamos semear o verde por aí, com cada mudinho o mundo sorrir. Reflorestar, cuidar e crescer, é assim que a gente aprende a viver. E hoje onde havia só cinza e calor, tem riso de criança, tem beija-flor. As árvores contam a história que foi, de um sonho que brotou e a esperança deixou. Vamos plantar esperança no chão, criar com amor um novo coração. Cada árvore é vida, é sombra, é flor, são raízes do futuro brotando em valor. Vamos semear o verde por aí, com cada mudinho o mundo sorrir. Davi ensinou que podemos mudar quando decidimos juntos plantar. Parabéns aos alunos Dona Gabriela, essa escola que faz um trabalho com literatura, né, Serena, que é fantástico. Parabéns a todos vocês. E eles vão receber, eles podem voltar para os lugares, mas eles vão receber, assim como todo mundo que está por aqui, vão receber livros, né? Que a gente tem falado aqui sobre plantio. Plantar palavras é tão importante quanto plantar árvores, né? Aliás, uma coisa está muito interligada à outra. E daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho do papel dessa escola, que é uma escola piloto dentro desse projeto, Rafael. Mas antes, primeiro quero que você fale que chegou uma pessoa especial aqui. Você pode começar falando sobre isso. Dona Cleusa, minha mãe, minha tia Vanilda estão ali. Bem, mãe? Bem-vinda, viu? Bem-vinda. Minha mãe professora, minha tia professora, alfabetizadoras. Dali nasceu os puxões de orelha, né? É isso. E as histórias também. Muitas. Falo que minha mãe é a primeira contadora de história que eu tive contato na vida, foi minha mãe. Todo aniversário nosso, além de ter aquele guaranazinho mineiro furado com prego, tinha apresentação de fantoche. Então, as crianças, os amigos iam para lá, minha mãe colocava um pano e vinha com aqueles fantoches de meia, né? Ela, oi, criançada, mudava a voz. Ficavam os meus amigos todos querendo entender de onde que vinha, né? Aquela voz diferente. E sempre uma mensagem sobre Deus, né? Uma historinha bíblica. E sempre que tinha aniversário, Guto, as crianças já sabiam que ia ter uma apresentação de fantoche que ela preparava, né, mãe? Contadora de história daquelas, tia Vanildo também.
Tá aí, a primeira relação com as palavras surge aí. Mas e a sua primeira relação com a palavra escrita? Queria que você me contasse um pouquinho sobre essa trajetória que vem aí do jornalismo, onde a gente também escreve bastante e chega à literatura. Conta pra gente essa trajetória, Rafael. Olha, César, eu acredito que eu sempre fui mais de humanas, então português eu gostava muito de me comunicar, gostava de participar de tudo na escola. Então, hoje, quando eu vejo as crianças aqui participando, e ela, César, já ganharam o primeiro livro, daqui a pouco é o seu. Já vamos falar dos livros também que elas estão ganhando de presente. Então, participava de tudo na escola. Fui representante de sala, gostava de concurso que tinha na escola, e sempre a parte de redação eu gostava muito, né? E a partir daí, quando eu fui para o jornalismo, e ali, dentro do jornalismo, fazendo os textos jornalísticos e depois, né, jornal impresso, rádio, que a gente acha que não, mas você tem que preparar um texto na sua cabeça de repente. E como eu transmitia futebol, era tudo muito rápido, então queria ter um texto bom. Então tinha um gol, e eu tinha que fazer o detalhe na sequência, eu já ficava preparando um texto na cabeça. E esse repente ajuda muito, né, no ao vivo que a gente tinha, né? Para quem não sabe, eu e o César, nós trabalhamos juntos na TV Integração por longos anos, então a gente dividia a tela ali. Tem que ter esse texto rápido, né? Tem que ter o improviso também. E depois, César, quando os meus meninos nasceram, eu passei a ler livro infantil o tempo inteiro, lá em casa, com muito livro infantil, e veio esse desejo de fazer um livro, mas um livro-projeto que a gente agora começou, né, com o lançamento. E, se Deus quiser, eu vou escrever mais. Mas eu quero ainda seguir na linha de livro infantil, porque eu acho que está sendo muito gratificante. Trabalhar com criança, trabalhar com os pais, com as escolas, estar nas bibliotecas, ter os convites, que igual você falou, para ir na escola, falar de literatura, de livro, nesse caso aqui, de meio ambiente. E, Guto, eu mostro ali o antes e depois, né, tem aquela primeira página. Aqui, crianças, ó, como é que era a cidade sem as árvores. Olha aqui o mesmo detalhe com árvore. O que é melhor, com árvore ou sem árvore? Então, eu acho muito interessante. É um texto que eu busquei escrever ele simples, inclusive com sua ajuda, né? O César foi a primeira pessoa com quem eu conversei. Eu falei, César, estou com uma ideia, o que você acha? Ele falou, só vai, começa a escrever. É uma ideia boa, Rafael, escreve. E eu estava até na Câmara num dia de manhã, nosso expediente à tarde, eu peguei e falei, não, vou começar a escrever aqui agora, rápido, enquanto a ideia está um pouco fresca na cabeça. E é uma trajetória desse primeiro livro, foi mais ou menos isso. E foi. Foi ali. É igual quando a gente tinha, por exemplo, uma série para ir ao ar, e que tinha data certa. Se você tivesse com o seu melhor texto ou não, alguma coisa você tinha que entregar para o editor. Às vezes você até sentava um pouquinho com mais calma, mas o meu foi quase que ao vivo, viu? Falei, vai, escreve, não perde o texto na cabeça, não. E depois a gente foi fazendo alguns ajustes. Isso que você fala, que quando a gente é pai, a gente acaba treinando com a literatura dos outros, né? A palavra dos outros acaba nos ensinando também muito sobre como escrever. Então, eu acho que a literatura infantil tem muito isso, né? A gente vivencia tudo isso no dia a dia. Guto, fala pra gente desses traços. Como é que você pensou esse livro? Como é que ele foi moldado aí quando você chegou o texto? Eu sei que é um processo complicado, né? Que chega um texto de um autor e você tem que transformar, dar vida àquilo, dar rosto a tudo aquilo. Queria que você me contasse um pouquinho desse processo criativo. É bem interessante, porque quando a gente está com o texto em mãos, você faz uma primeira leitura e, querendo ou não, você já cria um conceito ali na sua cabeça. E eu até antes mesmo de eu ler o texto, eu pedi o Rafael algumas referências, do que ele gostava, para que linha. Mas assim, ele deu um norte, mas falou, olha, é só isso aqui que eu tenho, o resto vai com você. Né? E o texto mesmo, eu acredito muito que ele vai pedindo uma narrativa, ele já vai trazendo para a gente o que precisa ser contado. Mas, mais do que isso, eu gosto muito de pensar que eu tenho que deixar um espaço também para a criança interagir com o livro. Porque, se tiver tudo muito entregue ali, se tiver tudo muito pronto, a gente rouba parte da essência de um livro infantil, que é justamente essa interação, que é justamente a criança criar essa propriedade dela ali, né, e dar o toque dela na história, entender como é que ela vai se comunicar com aqueles personagens, né, como é que ela vai interagir. E por ser um livro que tem uma
uma interação, né, que ele já pede uma interação e que ele já leva uma consciência em relação ao tema tratado ali, ele abre ainda mais espaço para que as crianças interajam cada vez mais com ele, né? E que ela se coloque no lugar do personagem e olhe para a própria rua, olhe para o próprio bairro, olhe para a própria cidade, e entenda se o que ela está vendo ali realmente é um futuro que ela gostaria de ver. Estou até mostrando para o pessoal que tem uma página, inclusive, para colorir, né? Sim, você falou sim. dessa interatividade, a interatividade começa aqui, o pessoal interage a todo tempo, uma página para colorir, tem QR Code também, né? E eu gosto muito de pensar que, quando, por exemplo, ela vê essa página e começa até buscar as referências dentro do livro, né, revisitar toda a história ali e rever. E uma propriedade do livro infantil, que é diferente do comportamento que nós adultos temos com o livro, eu vejo muito pela minha filha, é que a criança ela nunca vê o livro como pronto, eu já terminei. Ela volta, ela revisita, ela lê de novo, às vezes ela fica um mês lendo o mesmo livro, igual minha filha, acontece muito de pegar o mesmo livro e ficar um mês lendo, e escolhe o preferido dela, mas aquele preferido daqui a um tempo muda de novo. Então, essa forma lúdica que a criança realmente lida com o livro, é muito importante que, enquanto ilustrador, eu observe isso e entenda o meu papel ali, que é só abrir um diálogo para ela ali, mas que deixa esse espaço para ela fazer o livro ganhar a forma que ela quiser, para que ela reescreva, reinvente. Eu vejo muito a minha filha pegar livros que a gente tem e redesenhá-los ali, reescrever a história, desenhar do jeito dela. E eu fico imaginando sempre que eu termino um livro, que o melhor resultado que eu posso ter desse livro é uma criança querendo reescrevê-lo, refazê-lo, desenhá-lo do jeito dela, desenhar o personagem, e imaginar o que está além do livro ali, né? Eu sempre falo que no infantil não tem jeito, né? É uma parceria mesmo. Não existe o autor sozinho e nem o ilustrador sozinho. É uma parceria e tem que dar certo. E a gente viu que deu match aqui na parceria de vocês. Qual foi a sua primeira impressão quando você... Porque tem uma coisa muito diferente, e eu te falei que ia ter, né? Tem uma coisa muito diferente quando você escreve, quando você recebe o livro ilustrado nas mãos, né? Como é que foi a sua sensação quando chegou o livro ilustrado? Eu estava com o pessoal do Gestalt, e quando eu abri e vi o livro, parece o nascimento de um filho, assim, porque tem aquele cheirinho de livro novo, né? E eu peguei e fui passando as páginas, e eu tive um contato muito bom com o Guto. Tem o Davi e a Esther na história, viu, gente? É o nome do meu... Assim, é uma coincidência, tá? O Davi é meu filho, a Esther é minha filha. E aqui o Davi é o menininho, e a Esther tem até essa pintinha aqui. Ela faz o papel da diretora. Mas eu mandei um 360 para o Guto. Eu pedi os meninos para ficarem quietos lá em casa e fiz um vídeo em 360 com as crianças. E quando eu vi o desenho, eu peguei e falei, não, mas ele foi em cima, né? Até a pintinha que minha filha tem aqui, veio o cabelinho do jeitinho. Então, quando eu mostrei o livro para as primeiras pessoas, eu não contei, Guto, aqui, até o dia que eu fui apresentar na prefeitura, que a gente vai falar daqui a pouco do projeto que a gente tem, o pessoal falou assim, mas parece com seus filhos. Eu peguei e falei assim, o objetivo foi esse, né? Aí, o pessoal que conhece a Esther, que tem essa marquinha, né, essa pintinha, falou, gente, e essa pintinha aqui? A diretora chama Esther, não é possível, Rafael. Então, foi uma brincadeira na escola dos meus filhos. Eu estive lá apresentando o livro. E foi muito legal, os coleguinhas falando. Tem colega do Davi que fala, se você é o Davi, então eu sou essa personagem aqui. E eles me mandaram cartinhas, já me mandaram desenhos. Então, foi uma surpresa assim, muito boa de ver. Tanto que foram pouquíssimos ajustes, né? O cabelo do Davi estava um pouquinho marrom. Falou, o cabelinho dele é pretinho, coloca o cabelo. Mas, sim, foi igual você falou, deu match mesmo. O Guto pegou a ideia e fez, e a gente já aprovou, e o livro está aí. Foi muito boa essa parceria, viu, Guto? E como teve essa... eu lembro que nos primeiros rascunhos que eu já mandei, o Rafael já falou assim, cara, é isso, é esse o caminho, tá tudo certo, pode seguir. E aí, assim, por um lado, aumenta mais a responsabilidade, porque você sente assim, poxa, tô acertando, né, e como ilustrador, eu
e como autor também, muitas vezes eu entendo o papel de quem está do outro lado ali, de pensar assim, cara, como é que eu gostaria de receber isso aqui, de como é que eu gostaria de ver esse filho, porque é isso, a gente fica com aquela sensação de que realmente é um filho ali que você está levando ao mundo, né? Então, foi um processo bem gostoso, até porque o livro também, esse papel que ele cumpre, além da própria história, né, de consciência, de trazer uma discussão que vai além da criança que está lendo, que muitas vezes ela vai trazer para dentro de casa, vai trazer para os pais, para nós pais, que muitas vezes a gente deixa passar a gente vai perdendo essa preocupação com o meio ambiente, vai perdendo essa consciência que a gente precisa conservar sempre. Então, essa conversa, esse diálogo que foi acontecendo com o Rafael foi muito natural, muito tranquilo, e a coisa foi fluindo de forma que eu também, na hora que chegou no final ali, eu já estava assim, nossa, não, acho que agora ficou, agora acertou, vamos lá. E quando tem essa identificação, que a criança, assim, eu sou aquele, e eu sou aquele, eu acredito que para autor e para ilustrador, bom, cumprimos nosso papel, né? É por aí mesmo? Quando o Davi se viu assim, né, representado na imagem, e os coleguinhas de sala, que aí tem uma identidade já, que eles conhecem a Esther, e eles conseguiram criar muito essa identidade. E já estão falando assim, tem que fazer mais para ter mais personagens para representar os outros. Aí eu peguei e falei, nossa, deveria ter feito uns 15, assim, sabe, com um mais ruivinho, um loirinho, assim, porque a sala é meio mesclada ali do meu filho, mas ficou muito engraçado dentro da própria escola, deles se verem, deles sentirem representados no livro, né, dessa representatividade que realmente teve. Então, esse ponto que você falou é isso mesmo. E essa representatividade é muito interessante, né, Guto? Porque ela, de fato, quando a criança lê e ela se identifica com o personagem, o foco de atenção dela é totalmente diferente, né? Ele realmente faz muita diferença, né? Sim. Uma das coisas que eu sempre busco trazer, né? E aí eu falo até mesmo com consciência de todo o papel que o ilustrador tem ali. Quando o autor nos dá essa liberdade, né, tem esse caminho ali, eu sempre gosto de trazer um pouco de diversidade, né, porque é muito importante que todas as crianças se identifiquem dentro do livro, mesmo que não seja com o personagem principal, muitas vezes, mas que ela se reconheça dentro de um papel ali, dentro de uma história também, né, como parte daquilo ali, se veja representada de alguma forma, né. Então, quando a gente tem essa liberdade também de encaixar um ponto aqui ou outro ali, é sempre muito importante. Agora vamos falar um pouquinho sobre o papel prático desse livro também, porque, além de um livro, ele é um projeto que pode ser adaptado a qualquer escola, na verdade, não só escolas, né? A qualquer grupinho de pessoa que se unir, ou individualmente, ele pode fazer a diferença, né, Rafael? Conta pra gente como é que funciona isso. Bom, quando a gente trabalhou o livro, já com o objetivo de ser um livro-projeto, eu pensei do início, foi o dia que eu te liguei, falei, César, se tiver o livro e a gente trabalhar o incentivo, e se tiver um espaço lá que as crianças podem identificar, e tem um QR Code que pode solicitar a árvore, ou preencher um papel que tem aqui no final, que as escolas hoje que a gente está trabalhando, por exemplo, lá no Colégio Dom Bosco, a supervisora Cerise, ela mandou tirar xerox de 200 páginas, e eu já recebi os pedidos de árvore das crianças, né, que é uma página que está aqui com o César, que a gente chama na história do mapa pelo verde. O que é? A criança vai à rua, junto com os pais, identifica se na porta de casa tem árvore, ou se no bairro tem algum local, se uma praça, uma árvore foi cortada ou morreu e precisa ter um replantio. Tudo isso a criança identifica e entrega. E hoje a gente já iniciou os plantios, porque a gente estava aguardando o período de chuva, então já começamos. A prefeitura tem um projeto que a gente linkou pelo QR Code, que chama Uma Árvore na Minha Calçada. Então, quem indica aqui o telefone no QR Code já dá no link de solicitar uma árvore. E essas árvores já estão sendo plantadas. Então, a gente tem o objetivo de atingir 3.000 árvores. Se Deus quiser, nós vamos passar disso, viu, Guto? Já plantamos mais 182, estou contando uma por uma, foram 182 árvores já, e agora, com as crianças, o plantio está iniciando e a gente está contabilizando. E isso está sendo muito interessante.
em algumas escolas que a gente foi, com algumas crianças maiores, a gente falou até do conceito do habite-se, né, que é um documento que precisa ter árvore na porta, mas depois muitos não cuidam ou cortam a árvore. Professores falando comigo, Rafael, não tem árvore na porta da minha casa. E depois que você falou, eu vou plantar essa semana uma árvore com meus filhos. E sem contar as crianças cobrando os pais, né, de uma maneira positiva. Pai, por que não tem árvore? Obviamente, tem passeio que é curto e que não tem condição, né, de ter. Mas essa consciência, quando vem, né, das crianças, ela é muito positiva. Mesma coisa com uma criança que não deixa o pai passar no farol com sinal vermelho, jogar um lixo na rua. Agora a gente está trabalhando, né, em todas as escolas. Fizemos também doações às bibliotecas municipais aqui, para que seja trabalhado em todas as escolas. A Escola Municipal Dona Gabriela, que estão aqui, é o projeto piloto. Então, as crianças também agora, recentemente, elas receberam uma palestra de conscientização ambiental e de importância das árvores com a equipe da Secretaria de Meio Ambiente e também do IPDSA. A gente já está programando para as crianças visitas técnicas no Pequeno Jardineiro, Parque do Cristo. O calendário das crianças assim, está apertado nesse final de ano, tem umas provas, algumas coisas, mas como é o projeto piloto, a gente vai tentar fazer o máximo com essas crianças. Aí, no ano que vem, a gente vai para o Auxiliadora Paiva, mas enquanto a gente não tem essas escolas específicas de projetos, todas as escolas que estão me convidando, eu estou indo também. Então, a gente vai encaixando na agenda, levando livro, tirando xerox do que a gente consegue, pais também que solicitam livro, a gente está organizando e ele já está funcionando na prática. Então, fiquei muito feliz, Tapira já solicitou os livros e eu recebi o contato ontem da Itatiaia, que a Itatiaia quer fazer uma reportagem para dar de boas práticas no Estado. Então, a repórter, salvo engano, Maria, acho que é Maria, da Itatiaia, fez contato comigo que eles vão querer fazer a Band com você, né, também, a gente já publicou nas nossas redes sociais todo o alcance da Band, então a gente já está indo além até do que eu imaginava do livro. A gente está ganhando outras cidades, já tem essa projeção a nível de Estado, de mídia no Estado, então a gente vai seguir trabalhando, porque é um livro que pode ser replicado em qualquer lugar. Tapira, o pessoal já mandou o recado de volta, que as crianças já leram, a escola municipal já quer que eu vou lá, e eles querem que a gente replique o projeto também de plantio de árvore. Então, sim, fico muito feliz, porque é um livro que, assim que você acaba de ler, tem algo além para você fazer. Tem a prática. Né? Tem a prática. Acabei de ler o livro, achei bonitinho, fala de plantar árvore, mas ele te faz um convite. Ele te faz um convite para plantar pelo menos uma árvore. Eu tive na rádio, o pessoal falou, Rafael, você está falando em plantar 3.000 árvores? É muita coisa. Eu peguei e falei, quantos habitantes tem Araxá? 120 mil. Eu falei, se cada um plantar uma árvore, né, a gente atingiu. Então, é colocar um pouco disso. Se a gente passar nessa vida aqui plantando uma árvore, a gente já está fazendo, né, o nosso papel. Se Deus quiser, como eu disse, a gente vai fazer muito mais. Pode comentar. E a gente, como pai, a gente vai lembrando muito da nossa infância, que muitas vezes, eu, pelo menos na minha infância, tinha uma árvore na frente da casa, tinha uma árvore no quintal, e ia para a casa de vó, tinha dezenas de árvores, e muitas vezes os nossos filhos não estão tendo acesso a isso. Porque, realmente, a gente olha para as cidades hoje, a gente vê o quanto a coisa ficou cinza, concreto em tudo, e quando a gente começa a entender que são pequenas ações, e que eu plantando uma, mas eu já estou fazendo a minha parte e que eu estou abrindo espaço para ser um exemplo para outro fazer aquilo, e vira uma ação conjunta, né, coletiva. E o livro puxar essa ação na prática é essencial, porque a maioria das vezes a gente vai ver bons livros, bons conteúdos, boas práticas sendo repassadas, mas sempre no conceito, na teoria. Mas quando você traz ali, no final do livro, todo um documento que te explica como você acaba com a objeção, você acaba com a desculpa para não fazer. É simples. O que você precisa? É da muda? A gente tem aqui, a gente vai te oferecer, a gente vai te fornecer. Então, essa parte prática faz com que essa ação realmente ganhe uma força significativa para o que a gente está construindo para o futuro, né? Eu estava conversando com o Rafael há algum tempo atrás, e ele me dizia, eu queria até que ele trouxesse sobre isso, que existe
normalmente nas cidades, vamos falar de forma geral, não só de Araxá, mas um departamento ou um serviço só para cortar a árvore, né? Mas para plantar não é bem assim, né, Rafael? Eu falei muito isso, até com o prefeito, com o pessoal das secretarias. Se você tiver um problema com a árvore e ela estiver apresentando risco, você solicita, seja a CEMIG, seja o Departamento de Serviços Urbanos, né, tem equipe de poda e até de supressão da árvore. Mas a gente não tinha aqui em Araxá uma equipe de plantio. E agora a gente está iniciando isso, eu acho um baita de um trabalho do pequeno jardineiro, Secretaria de Meio Ambiente e PDSA, e eu gostaria de agradecer o Vinícius, a Roberta, a Cristiane, a secretária Lília, o prefeito que abraçou e falou, Rafael, pode fazer. Né, o Germano Afonso que nos recebeu, a secretária Zuma, que a gente iniciou esse trabalho agora com as escolas. Então, com essa ação, hoje já tem o projeto Uma Árvore na Minha Calçada. Então, a pessoa solicita e a prefeitura vai e planta com esses projetos. Então, é muito interessante, uma coisa foi unindo com a outra. Então, do lançamento do livro, o pessoal falou, Rafael, você lançou o livro e a gente recebeu 30 pedidos de árvores pelo QR Code na semana assim, do lançamento, porque eles conseguem identificar de onde que vem o link. Né? Então, foram 30 árvores, 30 pedidos de árvores pelo QR Code do livro na semana do lançamento. E agora a gente está trabalhando e incentivando. Então, isso é muito importante, ter esse cuidado pelo verde. Já apresentei para o Vinícius também, em Campinas, eles iniciaram o plantio de microflorestas urbanas. São árvores plantadas mais perto uma da outra, para criar aquele aspecto mesmo de floresta. E isso que o Guto falou, eu também remeti lá atrás. Antigamente, na nossa época, eu estou com 40 anos, toda casa de vó, toda casa de amigo, era uma mangueira, era uma árvore frutífera. Na minha casa mesmo tinha um pé de limão. Hoje, já não, dentro da casa, esquece, é difícil você ver. Se não é uma, né, Velber, se não é uma casa antiga, você não vai ver uma casa com árvore hoje, que acabou de se construir. Então, essas a gente já perdeu. Tinha aquela brincadeira, criança batia na porta do vizinho, pode entrar para apanhar manga, subir em árvore, tinha tudo isso. As crianças não estão vendo isso. Então, se a gente não começar a trabalhar, ao contrário, a gente não sair um pouquinho desse digital, de pôr a mão na massa mesmo, que as crianças ajudam no plantio, é algo que assim, vai ficar preocupante para frente. Os municípios estão perdendo muita área verde. Então, a gente tem que fazer esse trabalho inverso. A gente falou do final, né, que é o plantio da árvore, mas o meio passa pela educação. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre isso. Quanto que é a educação, que independente do plantio da árvore, a educação aqui vai fazer muita diferença na formação de uma geração que pensa tudo isso que a gente está falando agora, né, Guto, também? O Guto complementa, eu só queria deixar a experiência que a gente teve lá no Dom Bosco, que lá a gente apresentou para criancinhas desde o infantil até, eu acredito, até lá pelos 8, 9 anos, e eu fui iniciando a conversa com as crianças e fazendo perguntas. Onde que o passarinho mora? Aí eles, na árvore. Mas e se não tiver árvore? Aí elas já pararam um pouco. Aí, só que criança não fica sem resposta. Né? Então, no asfalto, na rua. Eu falei, não, mas vai ter o passarinho sem teto, né? E elas riam, brincavam. Eu falei assim, onde que tem fruta? Aí na árvore. Então, a gente foi trabalhando isso, do ar, em relação à água, à raiz. A gente foi falando das propriedades, a importância. E eu fiquei impressionado, porque a direção ficou preocupada, porque lá é um auditório muito grande, e perguntaram se daria para ser só em 2 turmas, que iam ser divididas em 4. Eu falei, não pode, que as crianças vão prestar atenção, você vai ver. Só que, assim, era criança demais. E a educação e a atenção que essas crianças tiveram, olhando o livro, eu mostrando antes e depois ali, Guto, falando da árvore, do fruto, eu fiquei muito impressionado. Né? As crianças também da Dona Gabriela receberam uma palestra. Se você vê o nível de resposta delas, ganharam até brinde, né, gente? Vocês foram ganhando prêmios ali, tinha pirulito, e todas estavam com as respostas na ponta da língua. Tudo que foi perguntado, eles já levantavam a mão. Então, passa muito pela educação. E isso aí não tira da criança. A criança pode estar com a idade que for, né, Guto? Trabalhou, agora vai ser igual andar de bicicleta. Elas vão levar isso aí. Eu acho que o que a gente perdeu no meio do caminho foi justamente porque essa consciência não foi sendo levada adiante. E eu vejo hoje que existe, sim, uma grande preocupação. O que falta, muitas vezes, são ferramentas. Né? Existe muita preocupação do educador em trazer isso, e muitas vezes faltava isso. Um livro como esse é uma ferramenta para a educação.
A gente só ficar no conceito vai ajudar? Vai sim, mas quando a gente tem uma ferramenta mais prática e quando a gente tem um processo, um método ali, né? Eu sou o cara que sou ligado muito em métodos para qualquer coisa. E, no caso, o livro ele apresenta meio que um método para a gente recuperar esse verde. Então, uma vez que eu tenho um método para ser seguido e ser replicado, independente de qual município, de qual localidade, né, mas a gente pode espalhar essa mesma mensagem e amplificar, né, fazer com que ela vá ganhando cada vez mais força, e essa educação ela vai ser sentida ao longo dos próximos anos. Então, a gente aqui que está se lembrando desse momento ali da infância, né, de ter lá em casa era pé de goiaba, e tinha pé de goiaba e pé de romã. Hoje em dia nem romã a gente não vê, né? Então, assim, eu sei que diversos pais que estão recebendo o livro em casa junto com a criança estão se ligando nisso também, nesse saudosismo, e param para pensar no que a gente está perdendo. E começam a agir também. Então, faz parte de uma educação dessa geração, mas, acima de tudo, faz parte de uma reeducação dessa geração de pais que está recebendo, que está participando junto ali também, porque é muito importante que os filhos vejam os pais fazendo. Os filhos enxerguem que os pais estão comprando aquela ideia para entender a importância, e aí sim eles repassem isso para o futuro. Porque a gente é espelho, né? A gente repete aquilo que a gente viveu, e os nossos filhos vão repetir as nossas boas e más ações. Então, vamos deixar umas ações boas, né? Vamos deixar um bom exemplo ali para que a gente possa colher, para que eles possam colher esses frutos quando a gente já não estiver aqui. Exatamente, é sobre deixar alguma coisa, né? Inclusive, essa semana a gente esteve com o pessoal da escola do CEMEI Dona Pedrosa, né? E a diretora estava me contando, César, vai ser muito emocionante que daqui 10, 15 anos, essas crianças que plantaram aqui vão passar aqui e ver a árvore já grande. Isso faz diferença não só para uma cidade, mas faz diferença individualmente também, né, gente? César, e sua reportagem, você começou com um texto ali que já me chamou muita atenção. Falou, o jardim está bonito, está florido, mas cadê a sombra, né, na porta do CEMEI? Isso até nos dias de hoje, com aquecimento, com crises climáticas, quando você tem uma árvore no seu ambiente de trabalho, ali igual na fachada do CEMEI, que vai dar uma sombra, inclusive, para as salas das crianças, faz toda a diferença. Então, ali já foi feito o plantio, as crianças têm essa foto agora, toda vez que elas passarem por lá, elas vão lembrar, os pais vão lembrar que as crianças estavam ali fazendo esse plantio. Eu acredito que é uma marca muito legal. Eu gostaria que, nas escolas que eu estudei, tivesse uma árvore que eu ajudei a plantar lá atrás, eu tivesse hoje essa foto. Não aconteceu, né? Mas para essas crianças agora, elas estão tendo oportunidade. Seja na escola, seja em um parque aqui, na porta de casa, elas vão ter condição, né? Porque a gente criou uma logística para essa questão dos plantios, tem empresas nos apoiando também para essas mudas. Então, eu acho que vai ser um marco, né, que as crianças não vão esquecer jamais, né, as escolas também. Trabalhar isso dentro das escolas é muito legal. E deu também, César, sabe aquela senhora, não, parece que estava faltando alguém falar, sabe? Parece que estava precisando de alguém cutucar, porque várias escolas com muitas áreas para plantio, e que agora a gente está indo, né, a própria UPA aqui de Araxá, a gente precisa fazer plantio, lá no velório municipal precisa fazer plantio. Então o pessoal começou a antenar, falou, opa, peraí, aqui cabia uma árvore, aqui daria para plantar. E o pessoal tem mandado para a gente. Rafael, nossa, agora eu estou olhando, a Estela, que é a servidora lá da Câmara, ela falou que o filhinho dela viu, e que agora ele sai andando na rua e falando assim, mamãe, aqui dá para plantar árvore, né? E essa árvore aqui deve ser antiga, né, mamãe? Porque a árvore está grande, essa está pequenininha, do meu tamanho. Ele lê o livro e agora ele sai às ruas olhando a árvore. Então, assim, eu entendo que aí a gente está atingindo o objetivo. A literatura tem esse poder, né? Quer falar, Guto? Sim, é uma mudança de visão sobre a árvore. Por um período de tempo aí, né, eu estou na mesma faixa que você, eu estou com 43, a gente teve um gap aí onde a gente passou a enxergar a árvore como objeção, né? Como algo a ser removido do caminho para o progresso passar, né? Então, tem uma árvore na porta aqui, eu vou tirar para poder abrir um portão de garagem. Tem uma árvore aqui, vou tirar para poder... Vou cimentar tudo aqui, vou colocar uma piscina. Vou cortar essa árvore para
para aumentar a minha área de passeio aqui. Então, a árvore era meio que maltratada mesmo, como algo que estava ali para atrapalhar o caminho. E a gente mudar essa visão e voltar a enxergar a árvore como parte do nosso ambiente, que ela precisa estar ali, e é um valor que a gente recupera que não tem preço. Gente, eu vou abrir para perguntas daqui a pouquinho. Quem já quiser ir preparando a sua pergunta, a gente está faltando aí mais ou menos uns 6 minutos ainda. Enquanto vocês vão preparando, eu queria fazer a minha última, porque o livro tem um marco temporal ali de 10 anos, né, em que muita coisa acontece depois de 10 anos. Eu queria encerrar as minhas perguntas perguntando para vocês como vai ser Araxá ou as outras cidades daqui 10 anos, depois desse livro, dentro do idealismo e dentro da vontade de vocês. César, se Deus quiser, eu penso nisso sempre, viu? Essa pergunta é sua. Eu imagino, nós fizemos um plantio no bairro Pão de Açúcar, na Sara Veras Matarim, numa avenida, e ela ficou toda cheia de ipê. Então, não tem um dia assim que eu não estou pensando nos plantios, que eu não penso nessa avenida, como que ela vai estar daqui 10 anos, sabe? Bonita, florida, são ipês de várias cores, num local em que ninguém pensou em fazer esse tipo de trabalho. Então, se Deus quiser, Araxá vai estar mais florida, com mais passarinhos, com mais frutas. Tem toda a nossa preocupação, a gente faz os plantios mediante apoio técnico de PDSA. Então, um amigo meu falou, Rafael, podia plantar um pé de abacate em tal lugar? Eu falei, não, mas se cair o abacate no carro, vai dar problema, né? Ali não pode ser o abacate, mas vamos pensar um lugar para plantar o pé de abacate. Então, a gente tem até essas brincadeiras, sabe, Guto, que muita gente quer mesmo as árvores frutíferas, mas tem os locais específicos. Mas, se Deus quiser, tanto as frutíferas quanto as árvores ornamentais, as específicas, né, do cerrado, todas vão estar aí plantadas. Se Deus quiser, a gente faz também o trabalho da microfloresta urbana, que é algo que eu também estou muito empenhado em desenvolver aqui na cidade. Eu espero que daqui a 10 anos, essas crianças que estão passando por esse projeto agora, possam escrever contando de como, na infância delas, elas mudaram o verde, né? Porque a gente vai ter um antes e depois para contar, né? Eu espero muito que a gente tenha esse antes e depois para poder registrar, para daqui a 10 anos a gente realmente falar, olha, era assim, e ele poder falar assim, olha, na minha época era assim e agora é o contrário. Né? Porque hoje a gente geralmente fala assim, na minha época ali tinha uma floresta, tinha um pé de manga e agora não tem. Ali tinha um campinho onde a gente jogava bola e tinha um monte de árvore em volta e hoje não tem. Hoje a gente só conta do que a gente perdeu. E quem sabe daqui a 10 anos eles vão estar contando do que foi construído. Né? Reverter essa lógica, né? Pessoal que quiser fazer perguntas, vamos levantando a mão e a gente vai levando o microfone para vocês. Alguém já tem alguma pergunta por aí? Se não, eu tenho 1 milhão aqui. Não briguem, viu, gente? Não precisa brigar para fazer a primeira pergunta. Geralmente, depois que vem a primeira, vai a segunda. Segunda, e só temos 5 minutos. Olha lá. Próximo à minha casa tem uma área grande de frente da prefeitura. Porém, eu cuido da área, né? Planto lá, tiro o mato, faço tudo lá. Queria saber como que funciona para eu poder estar pegando essas mudas para poder estar plantando nessa área. Com certeza. Como é que você chama? Bruno. Ô, Bruno, eu vou pegar seu contato aqui, seu endereço. Tem tanto o Pequeno Jardineiro quanto a parceria que a gente tem com a Fazendinha. Então, a gente já tem a listagem das mudas. É só você falar a quantidade. Dá para a gente conseguir visita técnica, dá para conseguir um apoio para ajudar na arborização dessa área aí. E parabéns por estar cuidando desse espaço. Né? Isso aí já é um baita do exemplo, porque hoje é difícil, né, de ver as pessoas que têm uma consciência como essa sua. Obrigado. Mais alguém tem pergunta? Aqui na frente. Boa tarde, seu nome? Dalva Duarte. Não, só falando mesmo, né, das árvores, né, ela traz para nós, falando sobre as nascentes, né, dos rios, e ela é muito importante, né, as árvores junto aos rios, né, as nascentes, né. Muito importante essa preservação. Araxá é uma cidade que ainda não está
como Uberaba, espero que não fique em relação ao problema de água. Mas nós temos poucos pontos de captação. E não sei se vocês já foram em algum ponto de captação, né, César? César já foi. São filetes de água que eu fico me perguntando, né, como que está captando água aqui para abastecer Araxá. Então, se a gente não preservar, né, esses mananciais também com os plantios, né, que está dentro do nosso projeto também, a gente vai ter muita dificuldade. Isso é uma preocupação muito importante, Dalva. Mais alguém? Então, já vou encerrando por aqui. Eu queria que vocês deixassem a mensagem de encerramento, começando com o Guto. Guto, sua mensagem, o que você quer trazer aí para esse pessoal que está nos assistindo aqui e também online por meio do nosso YouTube? Que a gente olhe não só para esse projeto, mas que a gente olhe para esse desenho de futuro com carinho, com muito cuidado, porque a gente tem vivido a modernidade e seus benefícios, mas, ao mesmo tempo, a gente também tem experimentado muito esse distanciamento do que é o natural, do que é o orgânico, do que é da onde a gente veio, né, das nossas origens. Então, acredito que quando a gente firma raízes, né, nessas nossas origens, todo mundo ganha, o nosso futuro ganha, principalmente nós que somos pais, a gente olha para o futuro com muita incerteza, com muita preocupação, pensando nos nossos filhos, no que a gente vai deixar para eles, né? E no que lugar que eles vão habitar. E eu acho que hoje a gente ainda tem tempo de reverter, de deixar um mundo melhor, de deixar uma estrutura mais própria para que a gente tenha uma vida, né, próspera, coletiva, pensando sempre no todo. E começa com esses pequenos atos. A gente fica muito sempre esperando que algo grande aconteça para mudar o futuro, mas quem muda o futuro somos nós, com cada pequena ação. Bacana, viu, Guto? Bom, eu queria agradecer a Escola Dona Gabriela, essas crianças que abraçaram. Olha a lindeza que elas são, né? Eu já estou ficando amigo, já cheguei lá, César, para ver a palestra, sentei com eles lá, eles começaram até a bater na mesa. Aí o pessoal falou, não pode bater na mesa, não. E eu estava no meio da bagunça ali, né? Falei, gente, eu não bati não, hein? Não vou tomar bronca junto ali, mas já estamos até fazendo umas brincadeiras juntos ali, né? Os pais, agradecer muito, minha mãe, minha tia, a Thaís, que está aqui. Queria agradecer você, César, por essa inspiração, amigo, né, jornalista, com seus livros me inspirou a fazer esse. Né? Eu já te falei isso, vou falar isso todas as vezes. A Ione também, que os meninos ganharam um livro do César e um livro da Ione, foram presenteados, viu? Depois vocês falam obrigado para o César, tá, crianças? Está dando um livrinho para vocês e um da Ione. E agradecer muito minha esposa, Vanessa. Ela não pôde vir. Hoje o Davi está com um pouquinho de febre, nem ele nem a Esther puderam vir, mas é da minha família que veio essa inspiração, né, para a gente poder trabalhar. E minha sogra, meu sogro, meu pai, eu perdi meu pai ano passado, mas eu gostaria muito que ele pudesse ver. Meu pai chegou a trabalhar um pouco aqui na parte de serviços urbanos do município, até descobri algumas áreas que ele plantou que eu não sabia, né? Mas só encerrando, né, agradecer a todos vocês que acreditam nesse projeto e que, se Deus quiser, pela educação, pelo meio ambiente, a gente vai ter uma cidade mais verde, uma cidade com mais sustentabilidade e consequentemente, César, uma cidade melhor. Né? E quando a gente junta literatura com o meio ambiente, educação, não tem como errar, não. A gente vai estar semeando e a lei da semeadura, para mim, é a lei que não falha. Viu? A gente está na Câmara ali produzindo leis todo dia, mas o que você plantou, você colhe. Lembra quando vinha num ponto assim, encerra? É isso. Rapidamente, como encontrar o livro? Temos aqui na biblioteca, na livraria, e temos também na Nobel. E as escolas que estão nos procurando, a gente faz questão também de fazer doação para as crianças e para as escolas terem... A gente deixou Eu falei que a cada livro que eu vendesse, eu ia doar um livro, então a gente está conseguindo, graças a Deus, César, equalizar. Foi um projeto que eu não tive patrocínios, né, a gente fez com tudo... Né, com recursos próprios, mas a gente está organizando dessa forma. A cada livro que eu vendo, eu dou um livro e a gente equalizou essa conta aí. Então, as escolas que quiserem, eu vou ter o prazer de poder doar livros também para as escolas. Então é isso, Raízes do Futuro está lançado dentro do FLIE Araxá. Obrigado a todos vocês que estão aqui pessoalmente e também vocês que estão pela internet. Um grande abraço a todos.